Por mais incrível que possa parecer nos dias de hoje, e apesar de sim, eles terem ótimas e consagradas histórias, nem Batman nem Superman, ou nem Homem-Aranha nem Homem de Ferro aparecem para disputa quando a pergunta é: qual a melhor HQ já feita? Na verdade, disputando o altar, o título de melhor obra dentro dessa mídia inteira, estão apenas dois nomes, Watchmen e Sandman, que fica aqui todo o meu completo respeito e admiração por Watchmen, mas hoje iremos falar daqui, pelo menos pra mim, é a melhor. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, irei argumentar por que considero Sandman a melhor HQ já feita na história. E se você nunca leu ou ainda não assistiu a série, não se preocupa porque o vídeo não vai ter spoiler de nada. Eu no máximo vou citar um detalhe ou outro bem disperso. Um dos fatores que torna Sandman extremamente rico de conteúdo, um dos fatores que dá profundidade para o enredo, para os cenários, para os personagens, são os repertórios. Repertórios históricos, artísticos, filosóficos. Meio que Sandman é lotado e construído em cima de inúmeras referências históricas, outras obras de arte, frases ou menções diretas a filósofos clássicos. Um dos melhores exemplos disso está logo no primeiro capítulo, que aborda a epidemia da doença do sono. Resumidamente, a epidemia do sono foi um acontecimento real e uma das poucas coisas que de fato até hoje a ciência não consegue explicar. Aqui no canal nós já desmistificamos várias coisas, tabuleiro Ouija, astrologia, exorcismo, mas o que foi, como e por que aconteceu essa epidemia do sono é um mistério até hoje. Tudo que a ciência tem são teorias. Mas o que aconteceu? No início do século XX, milhares de pessoas começaram a dormir e não acordar mais. Houveram pessoas que passaram décadas dormindo, houveram pessoas que dormiram até a morte. E assim como uma epidemia de uma doença que era antes extremamente rara começou, ela sumiu de repente. Para quem quiser saber mais sobre a epidemia do sono, eu tenho um vídeo caprichado aqui no canal, eu vou deixar aí no card e também na tela final. Enfim, Neil Gaiman, o criador de Sandman, se aproveitou desse fato histórico e do tom misterioso que ele tem para dar início à história de Sandman. Para quem não sabe, Sandman é um dos vários nomes de Morpheus e ele é o senhor dos sonhos, o rei do sonhar. Tem tudo a ver com sono. No primeiro capítulo, Morpheus é aprisionado num ritual de magia e isso perturba o sono, os sonhos e os pesadelos no mundo todo. Seu aprisionamento é o que explica na HQ a epidemia do sono. Eu acho isso muito incrível e o melhor é que isso acontece o tempo todo em Sandman. Como eu disse antes, não apenas com fatores históricos, mas também artísticos e filosóficos. Nós temos os personagens cantando músicas, vemos pôster de bandas dos anos 80, temos vários capítulos no passado, até mesmo durante o Império Romano, aparições de deuses de várias mitologias, vários acenos a religiões, ocultismo e bruxaria, e por incrível que pareça, tudo isso muito bem costurado e caminhando junto na trama. Então, para concluir, Sandman foi criado por um cara muito inteligente e com muita bagagem, muito repertório. Sandman é arte no sentido mais literal possível da palavra. Por exemplo, talvez mesmo sem ter lido, você já tenha visto alguma das famosas capas de Sandman. Durante a época da publicação original, cada um dos capítulos vinha com uma capa
extraordinariamente linda. Sério, pessoal, eu nem consigo pôr em palavras o quanto eu acho essas capas lindas. Eu já fiquei muito tempo folheando a minha coleção, só passando de capa em capa para admirar cada detalhe. E o mais incrível, fica aqui uma dica para quem for ler inclusive, é que quando você abre no capítulo, talvez as imagens dessas capas sejam algo meio onírico, meio elusivo, algo difícil de se entender de imediato. Mas se você ler o capítulo e voltar na capa, cada detalhe passa a ter um sentido. Às vezes é o cenário de onde se passou a história, referência a algum personagem ou assunto do capítulo em si. Mas, claro, isso não se resume apenas nas capas. Esse capricho, até mesmo nos detalhes, se estende para todas as páginas. Até mesmo o que seria o vão em branco entre os quadrinhos, às vezes é preenchido de alguma forma muito criativa. Os balões de fala de alguns personagens têm a personalidade deles. A organização e o uso dos quadrinhos em si, às vezes também dá um dinamismo, uma interação diferente na maneira de se ler. Enfim, é como se as pessoas envolvidas em Sandman aproveitassem cada canto de cada página. Eles dominaram muito bem essa mídia dos quadrinhos. Não apenas o Neil Gaiman, o criador, mas também os desenhistas, os editores, tudo para nos contar essa história incrível, também de uma forma incrível. Nos dias de hoje, muito se fala sobre representatividade, a importância da pluralidade de culturas e subculturas nas obras que consumimos. Porém, ao mesmo tempo que essa mudança é muito bem-vinda, também temos algumas críticas a se fazer. Personagens com atores sul-americanos aparecendo em obras que se passam na Idade Média, por exemplo. Eu acho um pouco de forçação de barra. E o pior, às vezes essa representatividade é falsa e barata, muito mais comercial e corporativa do que humana. É algo que a série The Boys critica de forma impecável, aliás. Enfim, em Sandman, um quadrinho que começou a ser publicado em 1988, quando eu nem era nascido, quando ninguém nem usava a palavra representatividade, isso já existia e de uma forma muito natural e rica. Um ótimo exemplo disso é que as pessoas enxergam o Sandman de uma forma diferente de acordo com a sua cultura ou a época em que estão. Na verdade, não apenas pessoas, gatos enxergam ele na forma de um gato preto gigante, por exemplo. Enfim, em determinado momento da história do quadrinho, vemos que Morpheus já chegou a se apaixonar por uma humana há milênios e milênios atrás. Essa mulher se chamava Nada, e ela era a rainha de um povo africano. Na verdade, aquela civilização era o primeiro povo. Nada é uma mulher negra e enxerga Sandman também como um homem negro, e ela terá uma importância enorme para a trama. E a cereja do bolo, lembram que eu falei no começo sobre contexto histórico? Cientificamente se acredita que a África seja o berço da humanidade. Existem inúmeras evidências de que o Homo sapiens surgiu lá. Por isso a HQ diz que Nada é a rainha do primeiro povo. Fala sério, cara, isso aqui é uma leitura que separa as crianças dos adultos, né não? Enfim, Sandman vai ter branco, preto, gay, trans e por aí vai. Uma pluralidade social, uma diversidade muito grande de personagens em todos os aspectos, assim como a sociedade real de fato é, por mais que algumas pessoas não queiram. E falando em personagens bem trabalhados, Sandman na verdade tem tudo muito bem trabalhado.
aquele universo fantasioso e como ele funciona, os cenários, e eu gostaria também de destacar os diálogos. Para quem está assistindo esse vídeo, não leu o HQ, mas já assistiu a série, vocês devem se lembrar da luta travada entre Lucifer e Sandman, que na verdade não é uma luta física com o povo voando ou enfiando soco, é um duelo de palavras, de ideias, e isso exemplifica muito bem o poder que Neil Gaiman tem sobre o texto, a confiança dele em construir bons diálogos. Bom, por fim, e sendo sincero, talvez isso seja algo bem pessoal e que eu adore, mas Sandman tem um suave tempero sombrio e gótico. Quem me segue lá no Instagram sabe que de vez em quando eu posto uma brincadeira pro povo tentar adivinhar qual filme eu tô assistindo a partir de uma foto só. E um dia desses eu postei da Coraline e eu nunca tinha recebido tantas respostas, tanta interação assim num story só. Para quem não sabe, Coraline também é do Neil Gaiman, criador de Sandman. E Coraline, por mais que tenha essa pegada de animação infantil e tal, tem esse tempero sombrio. Agora imaginem esse tempero secreto do Neil Gaiman numa obra estreitamente adulta. Os ambientes, o modo dos personagens se vestirem, os diálogos, até mesmo as paletas de cores usadas nas páginas às vezes. Enfim, eu acho que já dei motivos mais do que suficientes para vocês lerem. Como um verdadeiro fã, eu achei a série da Netflix um aceno muito positivo e respeitoso. É raro, é muito raro ver uma adaptação dessa forma, ainda mais vinda da Netflix depois de, sei lá, aquele Resident Evil horroroso. Enfim, se você quiser só assistir, com certeza vai consumir uma obra diferente de qualquer outra coisa que você já tenha visto. Agora, se você tiver disposição para ler, eu garanto que você vai consumir uma das melhores obras de arte já feitas e a melhor HQ de todas, pelo menos na minha opinião. Não se esqueçam de assistir o vídeo sobre a epidemia do sono, e para quem curte o meu conteúdo e quiser me ajudar de alguma forma, dá uma passada lá no Apoia-se, que com pouca coisa você pode me ajudar muito, é a partir de R$2, e isso salva bastante. Valeu!